Olá, doutores e doutoras, alunos dos terceiros períodos da FACIC, da FASC, mais uma aula de Direito Penal, sejam bem-vindos, aqueles também que não são alunos da faculdade, mas que acompanham as videoaulas, um grande prazer estar com vocês aqui. Nós hoje vamos falar de crimes contra a honra, olha só que interessante, são três os crimes contra a honra, são a calúnia, a difamação e a injúria, estão previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Vamos a eles. O artigo 138, a calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente o fato definido como crime. Perceba então, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. A forma prevista no CAPT é a forma simples. Ela exige dolo direto e também aceita dolo indireto. Olha que interessante. O que é caluniar alguém? É imputar a alguém a prática de um crime que a pessoa sabe que o crime não aconteceu, ou sabe que o crime aconteceu, mas que não foi aquela pessoa, e você quer atingir a honra objetiva daquela pessoa, atingir a honra daquela pessoa perante a sociedade. Está aí essa configuração da prática da calúnia. Só que ela tem que estar relacionada a um tipo penal específico. Você tem que descrever a prática de um crime penal de um tipo penal, ou seja, descrever a prática de um crime. Aí vamos só analisar duas expressões. Propalar, que está no núcleo do tipo. Propalar é quando se espalha a calúnia de maneira verbal. E divulgar é de qualquer outro modo, por escrito, pela internet, por meio de imagens, por meio de gestos. Bom, na forma equiparada, prevista no parágrafo 1º, se exige o dolo direto. Na forma do caput, não. No caput pode ser o dolo indireto também, mas a da forma equiparada exige. Né? Bom, já que o sujeito tem que saber que a imputação que ele faz é falsa. A objetividade jurídica, como eu já disse, é tutelar a honra objetiva, ou seja, o bom nome da pessoa, a sua reputação perante a sociedade. E se faz isso querendo macular essa honra da pessoa. Então, esse é o tipo penal da calúnia. Bom, configura-se com a falsa imputação, que no caso é uma narração de um fato determinado, tem que ser um fato concreto, tem que ser um fato definido como crime, e atribuído a determinada pessoa. E essa pessoa tem que ser determinada ou determinável. Tá? Você pode dar a entender que é fulano, pratica o crime do mesmo jeito. Por exemplo, um exemplo clássico. Roberval furtou a máquina fotográfica de sua patroa. Então, tá aqui. Estou descrevendo a prática de um crime de furto. Isso é calúnia. Cuidado, se eu falar que Roberval é ladrão, agora já não é mais calúnia. Agora já é injúria. É um outro tipo penal que a gente vai ver adiante. Na calúnia, você tem que descrever a prática de um crime. Tércio matou Maria. Então, veja, se Roberval não furtou a máquina, foi outra pessoa, ou se a máquina não foi furtada, quem disse isso aqui cometeu o crime de calúnia. O caso do Tércio matou Maria. Se Maria não morreu, ou se foi João e não Tércio quem matou, e o sujeito divulga essa informação, querendo ferir a honra de Tércio, querendo ferir a honra de Roberval, pratica o crime de calúnia. Assim sendo, não basta que se diga que Roberval é ladrão ou que Tércio é assassino. Como eu disse, seria o caso da injúria. Então, não se faz necessário que a narrativa seja minuciosa, não precisa de detalhes. Basta que dê a entender, já é o suficiente para a configuração do tipo penal. Bom, o fato deve ser definido como crime e não como contravenção penal. Vocês já sabem que crime e contravenção penal são espécies de ilícitos penais diferentes. Nem também qualquer outra conduta imoral, como por exemplo, falar que o sujeito está praticando adultério. Isso não é calúnia, porque adultério não é crime, mas pode ser difamação. Falar que o sujeito está usando drogas. Usar drogas não é crime. Portar drogas para uso, sim. Vender drogas, sim. Mas usar não é. Então, por exemplo, não seria considerado calúnia, seria considerado difamação. Ou falar que alguém pratica prostituição. Nesse caso também, conduta tida como imoral, razão pela qual não pode ser considerada calúnia. Falar que alguém faz anotação em talão de jogo de bicho, por exemplo, ou que estava fazendo algazarra, não é calúnia. Aí, nesse caso, é difamação. Pois bem,
Só existirá calúnia se a imputação for falsa. Assim, a falsidade pode ser com relação à existência do fato criminoso, que nunca existiu, ou relativa à sua autoria, como eu já disse, né? Pois bem, elemento subjetivo, também já disse, é o dolo direto, quando o agente sabe, né, da falsidade ou indireta. Isso na forma do caput, porém, na forma equiparada do parágrafo 1º, se exige dolo direto. Bom, o agente, atenção, se o agente tem certeza que a narrativa é verdadeira e que a conduta é atípica, verifique-se então um erro de tipo, né? Como nós já estudamos, erro de tipo é a falsa percepção da realidade. Visto que nesse caso não existirá vontade de ofender a honra subjetiva da vítima. Há que haver aqui o chamado dolo, como nós já vimos. Bom, igualmente, não haverá crime se em outras hipóteses onde se verificar o chamado ânimos, não se verificar o ânimos injuriante e véu difamante, que é aquela vontade de prejudicar alguém, né? Por exemplo, quando se usa de ânimos jocante, é muito comum isso, falar, por exemplo, de brincadeira, falar brincando, né? Olha, eu sei que você fez verão passado, hein? Você furtou não sei o quê, furtou a caneca lá da faculdade. Olha, se é uma brincadeira, se está no ânimo da brincadeira, está dentro do ânimos jocante. Fala assim, ô fulano, você é ladrão, né? Lebron, ladrão, roubou meu coração, né? A pessoa gritava lá no basquetebol. Né? Brincadeira, tá brincando, né? Tá nítido que é brincadeira. Então isso afasta. Aquele narrador da ESPN costumava fazer muito, que agora tá no Sport TV, o Everaldo Marques. Assim, você é ridículo, Stephen Curry, você é ridículo. Olha, não tá xingando o cara de ridículo, entre aspas, tá, mas ele não quer chamá-lo, né? E uma brincadeira, é um ânimo jocante. Inclusive, o intuito aqui é outro, dizer ridículo no sentido que é bom demais. Bom, ele começou isso com a ideia da Lady Gaga. Então, vamos fazer umas distinções aqui. Na calúnia, a intenção do agente é atingir a vítima atingir a vítima perante a sociedade, atingir sua honra objetiva. Aqui há que se distinguir do crime de denunciação caluniosa, que é um crime mais grave, sem dúvida nenhuma. Aí a intenção do agente é prejudicar a vítima perante a autoridade pública. Então, na calúnia, é um crime contra a honra. Já na denunciação caluniosa, estaremos diante de um crime contra a administração da justiça, que é muito mais grave. Olha só, a imputação falsa, né, e tem que ser de crime, na calúnia. Já na denunciação caluniosa pode ser uma imputação falsa também de contravenção penal. A calúnia, como a gente vai ver mais adiante, ela se promove por meio de uma ação penal privada. Ou seja, a vítima vai ter que constituir um advogado e vai ter que propor uma queixa-crime. Enquanto na denunciação caluniosa, vamos estar diante de uma ação penal pública incondicionada. O Ministério Público é que vai ser o titular da ação penal, vai tocar a ação penal e, óbvio, né, a consequência jurídica é bem mais grave. Bom, então, os meios de execução, como nós já vimos, da calúnia, ela pode ser verbal, pode ser escrita, pode ser gestual. Olha aquele famoso gesto, né? Que todo mundo conhece, né? Pode ser simbólica, né? Como, por exemplo, por meio de uma charge. Formas de calúnia, ela pode ser inequívoca ou explícita, que é aquela que é feita às claras, né? Não tem dúvida. Por exemplo, Teodoro estuprou Inês na festa após todos irem embora. Inequívoca, explícita. Ela pode ser equívoca ou implícita, como, por exemplo, quando de forma velada, né, o sujeito dá a entender. Exemplo, né, estávamos na sala só eu e o Lima. Quando eu saí, o dinheiro estava lá ainda. Né? Então, não sei quem poderia ter furtado. Eu entendi que foi, né, o Lima. Então, também. De forma reflexa. Quando querendo caluniar alguém, o sujeito acaba atingindo a honra de outra pessoa. Luísa fez um aborto com o Dr. Pedro. Né? Aí eu quero atingir a honra, por exemplo, do Dr. Pedro, mas eu falo de Luísa. Né? E nesse exemplo aqui, lógico, acabo deixando, né, de maneira reflexa os dois como agentes a praticar um crime. Então, se não é verdade, calúnia. Consumação. Trata-se de um crime contra a honra objetiva, né, que se consuma quando a imputação chega à terceira pessoa, independente do momento em que a vítima ficou sabendo. Olha que interessante. O momento da consumação, então, é quando o fato chega à terceira pessoa e não quando chega na vítima. Interessante isso. Trata-se de um crime formal, lógico, não precisa de produção de nexo causal nem resultado, consumando-se com a prática da conduta, independente de resultado naturalístico. Porque não acontece no mundo exterior, acontece de maneira interna na vítima.
né, quando ela é abalada. Tentativa, somente admitida na forma escrita ou simbólica, quando a carta, jornal, revista ou charge é extraviada antes de chegar a terceiro, ou no momento do simbolismo, quando o agente é impedido por outra pessoa de fazê-lo. Né? Sujeito ativo, presta atenção numa coisa, vai dar uma bela discussão. Deputados e senadores gozam de imunidade nos termos do artigo 53 da Constituição Federal, assim como vereadores dentro do município e dentro do assunto, né, ligado à vereança, sendo invioláveis por suas palavras, votos e opiniões, quando no exercício de sua função. Todavia, essa imunidade não é absoluta. Como eu gosto de dizer, não se pode confundir imunidade com impunidade. Né? Por exemplo, se disserem que o síndico do prédio onde moram está furtando o condomínio durante a sua fala na tribuna livre, né, lá na Câmara, o vereador responde pela prática do crime. Então, o vereador não responde se ele atribuir a prática de crimes a pessoas, sim, dentro das suas atividades. Dentro da atividade, vamos dizer, por exemplo, se ele falar que, por exemplo, o prefeito está roubando, ou o outro vereador ali está desviando verba de gabinete. Se ele falar dessa forma, estiver dentro de um contexto político, estará abrangido pela imunidade. É uma coisa lamentável, mas acontece. Né? Então, fica aí para vocês. Mas fora da esfera parlamentar é considerado crime. Sujeitos passivos, os desonrados, também poderão ser vítimas de calúnias, né? Visto que as ofensas poderão piorar ainda mais a sua situação. Esse sujeito já tem, por exemplo, já cumpriu pena. Né? Você pega e fala assim, fulano acabou de sair da cadeia, faz pouco tempo que saiu da cadeia, continua traficando drogas lá perto de casa. Eu tenho certeza que ele continua traficando. Olha, ele não estava, praticou crime de calúnia, quem falou? Bom, pessoas falecidas, previstas de forma expressa no parágrafo 2º do artigo 138. Lembrando que os mortos não são titulares de direitos, sendo certo que o bom nome das pessoas mortas constitui um bem jurídico pertencente aos seus familiares. Então é possível sim violação à honra objetiva dessas pessoas. Inimputáveis, menores, doentes mentais, pessoas que sem dúvida podem ter sua imagem abalada perante a sociedade, né, com a descrição de terceiros por meio de condutas descritas como crime. Então, possível também a verificação da prática criminosa. Pessoas jurídicas, aí dá uma discussão doutrinária, né? E tem prevalecido o entendimento de que se as práticas forem atribuídas a crimes ambientais, seria possível. Mas, reitero, aí dá discussão doutrinária. Exceção da verdade, é a oportunidade que é dada ao autor provar, autor da prática criminosa, tida como criminosa, provar que a imputação que ele fez é verdadeira, caso em que a conduta será considerada atípica. Então, trata-se de um verdadeiro procedimento acidental usado como uma forma de defesa preliminar. Então, antes do sujeito apresentar a defesa, ele pode arguir a chamada exceção da verdade. Ele vai provar que o sujeito efetivamente praticou a conduta ali descrita. Olha que interessante isso, vai dar uma bela discussão, porque existem hipóteses em que a própria lei veda a exceção da verdade. Está ali no parágrafo 138, no artigo 138, no parágrafo 3º, no inciso 1, 2 e 3. Olha lá, se o crime imputado é de ação penal privada, salvo se o ofendido já foi condenado por tal crime. Então, se já há uma condenação, não poderia. Se a ofensa for contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, aí, mesmo que seja verdade, o sujeito queira provar, não cabe. Vai ter que responder o processo. Não cabe exceção da verdade. Ou qualquer que seja o crime, se ofendido já foi absolvido por sentença recorrível. Então, essas vedações que a lei de 1940 contém, elas são discutíveis, né, em face da violação do princípio da ampla defesa. Então, para alguns doutrinadores, elas são inconstitucionais. Deveria ser garantida ao sujeito, sim, a possibilidade de provar que o que ele disse é verdade, independente de quem quer que seja, ou de qualquer situação como essas aí descritas. Ok? Exceção da notoriedade do fato. Aí que interessante, né? Essa causa vai estar prevista lá no artigo 523 do Código de Processo Penal. Se o fato é notório, se é público, né, não tem como ser negado e não há necessidade de prova. Olha que interessante. É verdadeira alegação de crime possível, absoluta impropriedade do objeto. Então,
aí a defesa vai se pautar no 523 do Código de Processo Penal e no artigo 17, segunda figura do Código Penal, que define o crime impossível. Neste caso, a exceção da notoriedade somente é possível nos crimes de calúnia e difamação. Aqui, quase sempre o que é previsto na calúnia vai para a difamação. A injúria é um pouquinho diferente, porque a gente vai ver daqui a pouco. A injúria tutela não a honra objetiva, como a calúnia e a difamação. A injúria tutela a honra subjetiva, a honra interna da pessoa. Chegamos à difamação, artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe falso fato ofensivo à sua reputação. Então perceba, qualquer fato ofensivo que não seja a descrição de um crime é difamação, né? Se ferir a honra da pessoa perante terceiros. Se definir crime, é calúnia. Então, o tipo penal objetivo, né? Configura-se com a imputação, a narração de determinado fato concreto, que abale a reputação. Exemplo, Roberto estava trabalhando bêbado. Não é crime, né, beber no trabalho, mas atinge a reputação do sujeito. O empreiteiro usou material de péssima qualidade. O empregado dorme no serviço. Fulano usa drogas. Beltrano atrai o marido. Ciclano é prostituta. Então, são expressões típicas de difamação, são difamatórias. Também não necessita de uma narração muito minuciosa, né? Quem imputa a prática de uma contravenção penal comete difamação, como já vimos, e não o crime de calúnia, porque como nós sabemos, contravenção penal não é crime. Ao contrário da calúnia, na difamação, a imputação não precisa ser falsa. Olha só que interessante. Assim, ainda que seja verdadeiro o fato narrado, será possível a existência do crime, desde que o intuito seja de difamar a pessoa. Olha, por exemplo, né, afirmar que viu Ciclano, marido de Beltrano, fazendo um programa com travesti, por exemplo. Contudo, é necessário que exista o chamado ânimos difamandi, pois se o sujeito agir com ânimos narrandi, não haverá crime. Olha, cuidado com isso. Isso aqui é raro de acontecer, mas veja, contar ao vizinho que a babá de seus filhos usa drogas na presença das crianças, quando as leva no parque. Imagina se isso não fica provado, né? Imagina se não dá o direito da babá entrar com uma queixa-crime. Sim, mas há-se um risco, né? Bom, dizer a última vez que viu o Juca no sábado, ocasião em que voltaram todos bêbados. Mas só o fato de falar que a pessoa estava bêbada, que bebe, né, já é considerada, pode ser considerado como difamatório. Bom, então, exceção da verdade em regra não é possível, visto que mesmo que seja verdadeiro o fato desabonador, pode ser que o sujeito não queira expor um fato de sua vida. Por exceção, há uma disposição no parágrafo único no artigo 139 do Código Penal. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das funções. Então, falar mal do funcionário público vai ter que provar, porque se não provar, em tese, já configurou o crime. Agora, pode haver exceção da verdade? Pode, é a única hipótese, no caso da difamação. Consumação é idêntica à calúnia, meios de execução também idênticos. Falar que o sujeito bebe, né? Lembra de um caso famoso do juiz José Roberto de Godoy com o Júnior Baiano, né? O jogo que ele fazia sinal de que o Júnior Baiano saiu do campo fazendo sinal de que o Godoy estava bêbado. É considerado difamação. Ou do jogador Finazzi do Corinthians, isso aí causou um problemão pro Corinthians, né? Ele foi suspenso, ele fez sinal de que o juiz estava roubando. Difamação. Bom, sujeitos passivos, idêntico na calúnia, né, exceção dos mortos, aqui não dá. Né? No que toca a pessoa jurídica, aí discussão doutrinária, né, sendo a corrente majoritária representada por Damásio, Bittencourt, Flávio Monteiro de Barros, admite. Em sentido contrário, Hungria e Noronha, que são doutrinadores mais antigos, não admitem. Então, na jurisprudência, o STF vem admitindo, enquanto existem precedentes em sentido contrário no STJ, sob argumentos de que o tipo penal enquanto se previsto no título dos crimes contra a pessoa. Pergunto, quem é competente para decidir matéria de direito ordinário, o STF ou o STJ? Aqui, então, minha opinião é não ser possível, concordo com o STJ, minha opinião. Bom, diferenças entre a calúnia e a difamação. A calúnia, o fato imputado deve ser definido como crime. Olha lá, enquanto na difamação o fato imputado deve ser desonroso, mas nunca definido como crime, senão vai para o 138, que é a calúnia. Na calúnia, a imputação tem que ser falsa. Na difamação, a imputação pode até ser verdadeira. É possível
na calúnia contra os mortos e não é possível na difamação, né? Visto que não existe previsão legal para isso. E admite-se, em regra, a exceção da verdade na calúnia e só se admite por exceção na difamação. Possuindo, a calúnia possui subtipo, né, que pune quem difunde, já a difamação não possui subtipo, né, sendo atípica a conduta de quem difunde. Olha que interessante. Então, são todas teses defensivas que podem ser abraçadas. Vamos concluir a aula de hoje falando da injúria. A injúria é injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Então, aí se está atingindo a honra interna da pessoa. Você pode fazer, então, de várias maneiras. Pode ser, por exemplo, de maneira moral, chamando a pessoa de safado, ladrão, velhaco, vagabundo. Físico, chamando a pessoa de baleia, porco, canhão, monstro, baranga. Intelectuais, chamando a pessoa de burro, topeira, idiota, otário. Então, aqui, reparem, injúria são xingamentos. Então, a injúria que a gente vê prevista no caput do artigo 140 é quando você atribui lá um xingamento à pessoa. E aí, então, fere a honra subjetiva da pessoa. Configura-se, então, no momento em que a vítima toma conhecimento, ao contrário das demais, que é quando o terceiro. Por isso que eu falei que a injúria é um pouquinho diferente. A injúria contra funcionário público, quanto ao desempenho de suas funções, excepcionalmente, né, só será cometido na ausência da vítima, visto que, em sua presença, configura outro tipo penal, que é o desacato. Então, se eu xingo alguém fora da presença dele, sendo funcionário público, atribuo um xingamento, é crime de injúria. Mas se for na presença, na cara da pessoa, aí já é o 331, desacato. Bom, que é mais grave. Idêntico à calúnia e difamação. Pode ser verbal, escrita, gestual, simbólico. Pode ser imediata, quando feita diretamente, ou imediata, feita através de interposta pessoa, como, por exemplo, convencer uma criança a chamar um político de corrupto, ou ensinar um papagaio, um papagaio do vizinho, a chamar o vizinho de corno, né? Então, é também um exemplo das anedotas que configura o tipo penal da injúria. O Gonçalves, Vitor Rios Gonçalves, cita algumas formas de conduta sugeridas pelo Nelson Hungria. Ofensa por exclusão, por exemplo, quando se declaram honestas as pessoas de um determinado grupo e se excluem outras. Então, aqueles que foram excluídos, vou interpretar como sendo injúria. Interrogativa. Você seria um gatuno? Será você um gatuno? Dubitativa ou suspeitosa. Talvez seja fulano um intrujão. Né? Intrujão é aquele que recebe objetos furtados, que pratica o crime de receptação. Né? Irônica, como por exemplo, quando alguém querendo dizer verdades finge que está brincando. Né? A gente vê isso às vezes. Condicionada, quando se diz que alguém seria um canalha se tivesse feito tal coisa, quando todos sabem que a pessoa fez. Né? Truncada, quando diz você é um M, né? 3 pontinhos. Né? Aí você interpreta o que é o M. Né? Um FDP, como o pessoal costuma fazer, ou por fingimento. Imagina, o sujeito chega para a juíza, tem que ter coragem de fazer essa injúria aqui. Chega lá e fala assim, meretríssima juíza. Pensou? Eu conheço um caso de uma advogada recém-formada que não lembrava da expressão excelentíssima e ela ficou elegantíssima juíza. E todo mundo deu risada. Mas segue. Sujeitos passivos na calúnia, então. Com exceção dos mortos, podem ser, são pessoas que têm a sua honra subjetiva ferida. Né? Pois bem, pessoa jurídica, isso nós já vimos, né? Não vai ser possível há uma discussão doutrinária. Menores e doentes mentais podem ser injuriados, né, porque possuem capacidade desde que possuam capacidade de entender para se sentir ofendidos. Ok? Por exceção, exceção da verdade. Por não se tratar da calúnia ou da difamação, da exposição de um fato determinado, a hipótese permite exceção da verdade. Olha só, a hipótese alguma se permite exceção da verdade. Porque é xingamento, não tem como você provar, não precisa provar com a pessoa. Né? Ou mesmo, é um absurdo se feriu a honra interna da pessoa. Por exemplo, chamar alguém de gordo, injuriou a pessoa. Né? Mas é gordo. Mas e aí, eu devo chamar a pessoa de gordo desse jeito? Né? Querendo ferir a honra dele? Não. Então praticou o crime. Não adianta provar depois que realmente a pessoa é obesa. Né? Segundo Vitor Rios Gonçalves, seria um absurdo chamar alguém de burro e depois querer provar a veracidade da imputação propondo um teste de inteligência. Também, um exemplo. Né? Sobre a exceção da verdade nos crimes contra a honra. Aqui eu fiz uma tabelinha, né, exceção da verdade.
não na calúnia. É cabível como regra, exceção no caso do parlamentar, né? Que é questionar aqueles casos que nós colocamos lá no parágrafo 3º que são questionáveis, né? Difamação, cabível contra funcionário público em razão da sua função, né? Então, por exceção. E na injúria, não se admite de forma alguma, exceção da verdade. Concurso de crimes, é possível que se pratique mais de um crime ao mesmo tempo? É possível, plenamente possível. Por exemplo, depois que fragou a mulher com outro, passou a consumir drogas, devendo ter sido ele quem praticou os 2 furtos na redondeza, olha, xingando uma pessoa, falando mal, e no final ainda termina chamando a pessoa de aquele corno drogado. Praticou os 3 crimes de uma vez só, plenamente possível. Bom, perdão judicial é a forma que está aí capturada no parágrafo 1º do artigo 140. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou a injúria, alguém que provocou, né, aquele xingamento, a pessoa perdeu a linha e acabou xingando, o juiz pode deixar de aplicar a pena, olha que interessante. Ou no caso de retorção imediata que consista em injúria, que é a chamada retorção com revide, né? Xingou você, o palhaço, você que é palhaço. Então, quer dizer, esse você que é palhaço, ou é você que é o palhaço, é você que é um otário, é retorção. Se for imediata, pode o juiz aplicar o perdão judicial. A injúria real consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo emprego consideram-se aviltantes. Aqui tem que prestar atenção para não gerar, para não se ter o intuito de ferir alguém. Que se o intuito for de ferir alguém, o sujeito responde pela lesão corporal. Então aqui tem que se prestar bem atenção nessa distinção. Pode também haver concurso de crimes entre a injúria real e a lesão corporal. O sujeito pode evoluir para a lesão corporal. Bom, é uma forma qualificada de violência, é uma forma qualificada de injúria. As elementares, aqui aviltantes em razão da ação, pode se dar por vários atos, como por exemplo raspar o cabelo de alguém, como por exemplo esbofetear alguém em público, né? Aquele tapa de efeito moral, aquele tapa de luva de pelica que o pessoal fala, cuspir no rosto é considerado exemplo clássico de injúria real, meio empregado pela gente, como por exemplo atingir tomates podres, tacar ovo nas pessoas, são consideradas como injúria real. A injúria racial ou preconceituosa, aqui já é mais grave, né? Mesmo assim, olha a pena, reclusão de 1 a 3 anos. Né? Saiu da esfera do juizado especial, mas continua sendo um crime, uma pena muito significativa, na minha opinião, pelo efeito que faz. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Aqui, nós vamos ter por elementos raciais ou preconceituosos. E distingue-se da injúria racial, que está prevista lá no crime difere essa injúria racial, prevista no Código Penal, do crime de racismo previsto numa lei específica, na Lei 7.718 de 89. Bom, lá no crime de racismo, a ofensa é referente a pessoas ou um grupo de pessoas indeterminados. Mas se você focar em uma só pessoa, aí estamos diante da injúria racial. Como, por exemplo, aquele caso clássico do goleiro Aranha, né, que foi chamado de macaco. Ou quando atacaram aquela banana num jogador de futebol um tempo atrás. Né? Acho que foi me lembro o lateral da seleção brasileira, me foge o nome agora, que ele até descascou a banana e comeu lá. Uma atitude até passando por cima da situação. Mas enfim, quem tacou a banana, quem chamou o goleiro de macaco, chamou determinada pessoa injúria racial. Agora, se fosse um grupo de pessoas indeterminadas, mais grave, crime de racismo. Ok, doutores? Bom, como bem observa o Vitor Rios Gonçalves, a injúria preconceituosa deve observar a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Caso alguém chame um idoso de vagabundo, por exemplo, estaria aplicando uma injúria simples. Contudo, essa circunstância se diria aí uma circunstância agravante genérica, prevista, genérica não, uma circunstância agravante prevista lá no artigo 61, inciso 2, a linha H. Crime contra idoso, mas não referente à sua condição especial de idoso. Majorantes, previstas no artigo 141. As penas combinadas nesse artigo aumentam-se 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República, contra chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite ou dificulte a calúnia ou a difamação. Muito comum pela internet, contra pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência.
Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Aqui as majorantes, muito comuns de acontecerem junto com as figuras típicas. Está chegando uma época de campanha eleitoral em que a gente vê demais crimes contra a honra acontecendo. E na maior parte eles acabam recebendo essas majorantes, uma ou outra majorante, em razão do meio com que é feito pela internet. A internet, como dizem, deu voz aos idiotas e aos criminosos contra a honra também. Bom, particularidades das majorantes, no inciso 2, aplica-se a majorante ainda que o funcionário esteja de folga ou fora do horário de serviço, visto que as ofensas são em razão de sua função e não se aplicam se ele já se aposentou ou se desligou do cargo. No inciso 3, a expressão várias pessoas significa mais de 3, não computando aqui o número de coautores ou partícipes. Os que, por qualquer razão, não possam entender as ofensas, como crianças, surdos, loucos, e admitindo a doutrina moderna a possibilidade em caso de chats. Pois bem, caso de paga ou promessa de recompensa, a pena é aplicada em dobro em razão da torpeza que a gente age. Excludentes de licitude. Artigo 142. Não constituem injúria ou difamação punível a ofensa enrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Olha que interessante isso. Então, se xingar lá na hora da audiência é considerada um excludente de licitude. Olha que interessante. Não é considerado crime. A opinião desfavorável de crítica literária, artística, científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou de difamar, se o sujeito for honesto na crítica, não é considerado crime. Conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de seu dever de ofício. E no parágrafo único prevê que nos casos do inciso 1 e 3 responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade, ou seja, pune-se os meios. O artigo 143 prevê uma causa extintiva da punibilidade. Nós temos causas extintivas da antilicidade que afastam o crime. Aqui se afasta a aplicação da pena. Exemplo, artigo 143. O querelado, quem é querelado? Querelado é o sujeito que praticou a conduta. É como se fosse o réu na ação penal privada. Então, o querelado que antes da sentença que retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. O que é se retratar cabalmente? É deixar claro que está arrependido e se retrata do fato. O fato não aconteceu, se desculpa. Se a gente alegar que se enganou, que o furto não era de 40 mil, mas era assim de 30 mil, aí não é o caso. Então, me enganei, não houve furto, me enganei, houve furto, mas não foi ele. Veja, cabe, neste caso, a retratação na calúnia e na difamação, mas não cabe na injúria. Como é que eu vou tirar? Você fala, não, você não é o idiota, não. Eu achei que fosse, mas não é. Não dá, então. Se houver concurso de agentes, a retratação pode ser uma circunstância de caráter pessoal. Não se aproveitará com autores ou partícipes. Olha que interessante. Circunstância de caráter pessoal, se sabe, já estudaram, não se comunicam com autores ou partícipes. Muito bem. Para produzir efeitos, a lei não exige que a vítima aceite a retratação, tratando-se de um ato unilateral. Olha outro ponto interessante. Ainda que a vítima não aceite, se o sujeito se retratar, estará afastada a punibilidade. Deve ser feito antes da sentença, antes da decisão de primeiro grau, então. Pois bem, então o advogado tem que pedir a retratação ainda nas alegações finais. Bom pedir na resposta à acusação, depois, se não for possível, nas alegações finais. Então, como o texto legal utiliza a expressão querelado, nós concluímos que só pode ser nos casos de ação penal privada. Não cabe, então, retratação no caso contra o presidente da República, porque aí a ofensa vai ser apurada por meio de uma ação penal pública incondicionada. Pedido de explicações também é uma possibilidade que a vítima pode fazer antes de efetivamente entrar com a queixa-crime. É interessante que dá a oportunidade do sujeito se explicar. Se refere se das referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações de juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz, não as dá de maneira satisfatória, responde pela ofensa. Não quer dizer que já vai ser condenado, vai dizer que responderá pela prática do crime. E aí pode até provar sua inocência. É uma medida facultativa, não é obrigado, mas é uma medida, eu entendo, de bom tom. Bom? Doutores, para concluir agora de vez, vamos lá.
vamos ver a forma com a qual se procedem as ações penais aqui. Então nós vamos ter, em regra, a ação penal privada, ou seja, o ofendido tem que constituir um advogado, aí ele vai aparecer como sendo um querelante e o réu, no caso, vai chamar-se querelado. Então, em ação penal pública, temos a vítima e o réu. Ação penal privada, nós temos a figura do querelante e do querelado. Querelante promove a ação, querelado responde à ação. Essa expressão sempre no gerúndio, ando, indo, endo, mostra movimento. Então, geralmente, quem está movimentando. Bom, então, a ação penal pública condicionada. Aí, condicionada a quê? Pode ser a requisição do ministro da Justiça, no caso de ser contra o presidente da República ou chefe do governo estrangeiro. Então, por exemplo, Bolsonaro ficou nervoso lá com alguma coisa que alguém falou, Para haver uma ação criminal, é necessário que haja requisição do ministro da Justiça. Então ele não vai constituir um advogado e entrar com uma queixa-crime. Ele vai, por meio de uma requisição, pedir para que o Ministério Público instaure. A mesma coisa a gente vai ter em crimes contra funcionário público em razão de suas funções, na injúria racial ou na preconceituosa. É necessária a representação do ofendido. Então veja, o sujeito ele vai fazer uma representação ao Ministério Público. Eu já fiz várias dessas, porque normalmente os políticos são agredidos em razão de suas funções de maneira maledicente pela oposição ou aqueles que querem um dia estar lá, então acabam os detratando. Então, neste caso, o que nós fazemos? Nós fazemos representações. As representações é que vão para o Ministério Público. E quem é o titular da ação penal é o Ministério Público, o promotor. Ação penal pública incondicionada. Aqui, não vai precisar de representação nem de requisição, se tratar-se de injúria real com lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Aí vai direto pelo Ministério Público mesmo, por meio de ação penal pública incondicionada. Doutores, desculpem a demora, procurei fazer o mais rápido possível, mas não poderia deixar de falar nada que disse aqui. Um grande abraço a todos. Pessoal do terceiro período da FACIC, por favor, não mande atividades para o meu e-mail pessoal. O pessoal do terceiro período da FACIC manda as atividades para o e-mail chamado direitopenal.facicsp@gmail.com. Foi um e-mail criado para isso. Ou pelo Interativa, que é muito melhor. Tá bom? Pelo amor de Deus. Que você não dá um problema na hora da recepção, de planilhar as atividades. Doutores e doutoras, um grande abraço, saudades de vocês. Vou concluir o vídeo mandando um abraço especial à doutora Regina, do terceiro período. Doutora Regina, um grande abraço.